Isaías 61, no verso 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E você vá para o verso 4, diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Amém? Podeis sentar. Irmãos, esta palavra, eu quero que você separe ela e vá para a intimidade do teu quarto, porque as coisas contidas nesta passagem bíblica revelam coisas tremendas. Você vai entender o sentido de Deus ter um chamado na sua vida e vai entender a grande desgraça que foi a queda de Israel e também a grande desgraça que foi a queda da igreja. Quando Deus começou a separar Israel, e lá no verso 4 diz que restaurarão os de antes destruídos, Deus tinha um plano que era a restauração do mundo através da nação de Israel. Mas se você for a Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, você vai encontrar Jesus Cristo também dizendo que com o sangue dele, que é uma unção bem maior, amém, ele nos comprou e nos fez também o quê? Reis e sacerdotes, exatamente o que diz aqui. E aqui nós começamos lendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Qual era o propósito de Deus? Governar o mundo? Sim, claro. Como? Trazendo um povo para si como nação sacerdotal. Lembra de Oséias 4,6, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esqueceste de quê? Da lei do teu Deus. Ora, então não tinha mais sentido. Eu queria que você fosse o quê? Sacerdote. Mas tu te esqueceste de quê? Da lei. Então não tem mais sentido. Eu te rejeitei. Você não presta para mais nada. Eu queria dominar o mundo. Mas queria dominar o mundo para fazer o quê? Implantar a minha lei. A minha lei, ela só é implantada através de quê? Do sacerdócio. Amém. A lei de Deus na terra só é implantada através do sacerdócio. Quem é sacerdote aí? Você não é sacerdote ungido com azeite. Aqui está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com o Espírito.
E Apocalipse vai dizer, me ungiu com sangue, me comprou com sangue. Isso é unção, meu irmão, para diabo nenhum ousar olhar para você. Isso é unção para você não se vender barato. Aliás, é unção para você não se vender a nada, nem barato nem caro. Isso é unção mesmo para você reinar. Quem pode vencer o Espírito Santo? Onde está ele? Está dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. Ninguém pode conosco. Ninguém impede aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quem se opõe a você cai nas mãos de um Deus vivo. Porque o Espírito Santo, ele marcha sobre essa terra, no templo dele que é você. Porque a Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas neste que somos nós, que ele mesmo fez e tem sustentado. E Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Aí ele habita, aí ele se move. Aí ele quer reinar. Você foi chamado para reinar? Você identificou isso nesse texto? Que Deus quer governar o mundo através de você? Mas você identificou que a lei de Deus, ela não é jurídica, ela é bíblica? Dá para identificar isso? Eu quero que você separe esse texto e na sua casa você passe 7 dias sobre ele. Os primeiros dias você passe chorando para Deus te revelar tudo que tem aqui. Clame, porque está escrito, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Esse texto não morreu no Antigo Testamento, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E para confirmar, Jesus se manifesta em Apocalipse no começo da era cristã, quando foi revelar Apocalipse para o apóstolo João, e diz assim, eu vos comprei com o meu sangue, vos constituí reis e sacerdotes. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus, desde que Deus chama alguém para governar, ele chama e dá a sua lei. Amém? Existiam as nações? Existiam. O Egito não estava lá? A Etiópia não estava lá? Todas as nações, os países do mundo não estavam lá? Estavam. Israel não estava cativo? Estava. Quando Deus chamou Moisés e libertou Israel, o que fez no Monte Sinai? Deu a lei, é essa aqui, ó. Mas Senhor, lá o Egito tem um monte de lei, aquela lei não presta para mim, eu estou dando a minha lei, escrevendo com o meu próprio dedo, está aqui, ó. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada de ninguém, não terás outros deuses diante de mim. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia a milhares dos que me amam. Esta é a minha lei. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Está aí a minha lei. É com ela que vai governar, Moisés. Mas, Senhor, e as leis da Etiópia não me interessam. O meu reino só é governado pelas minhas próprias leis. Amém? Isso está escrito aqui nesse texto. Você já viu? Você é rei. Você é sacerdote. O projeto de Deus é governar o mundo com o sacerdócio. E a Bíblia diz que Jesus Cristo tem um ministério trino. Ele é o quê? Ouro, incenso e mirra. Ele é o quê? Rei, profeta e sacerdote. Não é isso que ele é? Pois é. O plano de Deus será cumprido. Amém? Deus governará o mundo com sacerdócio, sim ou não? Sim, o milênio, quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, implantar o seu milênio, direto de Jerusalém, reinando do templo, e governará o mundo por quanto tempo? 1000 anos. Ele mostrará que o plano dele não será frustrado, porém, terá que mandar o próprio Filho, porque os homens fracassam.
Mas está escrito: a minha palavra não voltará vazia, ela cumprirá o que lhe apraz. Ele não vai deixar o projeto dele ficar envergonhado diante dos anjos, nem diante de ninguém. Porém, Cristo Jesus mais uma vez terá que voltar em carne, reinar 1000 anos para mostrar que o Senhor realmente é Deus. Então, meu irmão, o projeto de Deus é reinar, mas como? Com o sacerdócio. Davi era o homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque consultava a Escritura, ele consultava o livro dos reis para poder reinar, ele consultava o livro das crônicas, e ele mesmo escrevia pela inspiração de Deus aqueles salmos maravilhosos que nós conhecemos. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés, o que Deus fala para Josué? Josué, organiza aí um congresso, organiza aí um senado, eu estou precisando de representantes nessas políticas aí, igual às outras nações. Não, a lei já foi dada, Josué. Observa tudo quanto o meu servo Moisés escreveu, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e faças prosperar o teu caminho. Ser forte e corajoso, não pasme nem te espante, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Medita no livro da lei de dia e de noite. Há uma regra para reinar neste mundo. E aqueles que se sujeitam às regras de Deus são sustentados por Deus. A igreja, meu irmão, fracassou, e te digo mais, essa visão ela é muito difícil de ser alcançada. Amém, meu irmão? É difícil. Eu entendo que é difícil, mas também eu entendo que Deus não derrama da sua água santa sobre qualquer um. Está escrito em Isaías 44:3 que ele derramaria água sobre o sedento. Você tem sede de Deus? Está escrito que ele responderia a quem clamasse. Clamor não é simplesmente jogar uma palavra para o alto. Clamar é algo que vem das profundezas do seu ser, uma vontade tremenda e inabalável, que não se deixa vencer por nada. Você quer receber a revelação de Jesus Cristo? Você quer pagar o preço para ter essa intimidade com Ele? Irmãos, há uma glória proposta para a vida daquele que se submete às leis de Deus. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor diz que aquele que nele confia receberá asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando forem velhos, ainda na velhice, o quê? Dará frutos. Isto não é garantido pelas outras leis que existem, isto é garantido somente pela lei de Deus, pela sua palavra, pois ele diz o quê? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No nosso Congresso Popular, os homens criam lei e eles mesmos burlam, passam por cima dela, mas o nosso Deus cria a lei e vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, meu irmão, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E vai dizer, você foi constituído rei e sacerdote. Davi, homem segundo o coração de Deus, mas teve um homem antes de Davi. Como ele se chamava? Saul. Este homem nós sabemos, identificamos pela Bíblia, está lá em 1 Samuel 15:23, que este homem foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Recebeu uma ordem e não cumpriu. Deus deu a ele uma palavra e ele não cumpriu. Deus criou para ele um estatuto e ele não andou sobre ele. Samuel, o profeta, chega diante dele e diz o quê? Porquanto rejeitaste
a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou a ti. Meu irmão, se existe uma palavra que você não pode rejeitar, qual é ela? Ela é a palavra do Senhor. Essa você não pode rejeitar. Todas as outras você pode rejeitar, mas esta não. Esta tem que fazer parte da sua essência. Esta tem que ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O projeto de Deus era governar. Como? Com a palavra sacerdotal que ele dirigiria, daria dia após dia. Nós não sabemos tudo, mas quando entramos para a intimidade com Deus e clamamos, ele move tudo e revela tudo e faz o que lhe apraz. Ele tem as suas regras de agir, ele tem as suas maneiras de convencer, ele tem a sua maneira de agir. E, meu irmão, quando Deus quer agir, seja como for, ele deixa clara a vontade dele. Embora ele nunca tire o nosso livre-arbítrio, mas nós vamos conhecer, se queremos conhecer, qual é a vontade do Senhor. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vai saber qual é. Mas se você não estiver preocupado em saber, você vai viver uma vidinha aí, distante de Deus, no anonimato, o resto dos seus dias. Porém, observe o que aconteceu com Saul. Ele tinha a lei para guiar, a lei que seria a lâmpada dos seus pés e luz do seu caminho. Mas o que fez ele? Rejeitou, segundo a narrativa de Samuel, a palavra do Senhor. O que Deus fez? Rejeitou a ele também. E nós falarmos de um único homem pode parecer uma coisa assim fraca, mas já citamos Oséias 4,6, em que Deus rejeitou quem? A nação. Deus nos chamou com a sua lei para que o mundo se converta a ela. Amém? Quem anda segundo outra lei, que não seja a Bíblia, não tem parte no reino de Deus e de Cristo. Amém? Você entende desta maneira? Você entende que aquele que não guarda o estatuto, o evangelho de Jesus Cristo está a caminho do inferno? Você entende isso realmente? Ou você acha que existe um murozinho espiritual, ou um caminho subalterno, ou um atalho para chegar ao céu que não seja esse da Escritura? Em João 14,6, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, nós estamos estudando em história da igreja, um grupo pequeno, porque essa tem sido a direção do Senhor. E nós estamos vendo dia a dia o porquê da igreja ter caído nesses milhares de anos, nesses 2000 anos. Nós vimos que a igreja tentou escapar da própria Escritura, abriu margens para se associar, se aliançar com outras questões. E aqui, quando nós lemos no versículo 9, o Senhor diz: dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, com eles farei o quê? Aliança eterna. Deus tem contigo uma aliança, ela não pode ser quebrada. O que nós estamos vendo ainda nos dias de hoje? Homens eloquentes, formados em doutorados, psicólogos disso, daquilo outro, homens que pregam 365 vezes no ano, com a agenda lotada para 2, 3 anos lá para frente, e não conseguem enxergar coisas mínimas da Escritura, coisas básicas. Por quê? Porque está faltando clamor, está faltando buscar intimidade com Deus. Estamos cansados de ver aí na televisão um homem chamado pastor Silas Malafaia, e este homem insiste em ser garoto propaganda de político, achando que o mundo pode ser governado pelas leis feitas lá no Congresso. Não! Jesus Cristo nos chamou para que o mundo reconheça o valor desta lei aqui, ó, Bíblia. É isso aqui que tem que mandar, é isso que governa. Eu nunca vi um demônio sair por causa de uma lei constituída na Câmara dos Vereadores.
Eu nunca vi crianças serem libertas de legiões de demônios quando nós invocamos os estatutos da sociedade, o estatuto do menor adolescente, a vara de infância e juventude. Eles têm que reconhecer que o que manda é isso aqui, mas a igreja fracassa. Deus derrama o seu Espírito, derrama o seu sangue, Deus unge os nossos olhos, o nosso entendimento, unge a nossa língua como pena de um destro escritor, mas não adianta. Vem uma proposta, eles não resistem. Marcos Feliciano, pregador mundial, o homem que tem mais hora de voo do que de chão. E daí? Jesus projeta esses homens, investe na vida deles, lhes permite chegar livros às mãos que custam uma fortuna, que eles não teriam dinheiro para comprar. Jesus lhes tira da fome, do lamaçal de morar em palafitas de cima de favelas. E eles têm coragem de depois, no final de uma pregação, ficar apresentando candidata política, achando que o povo de Deus tem que se curvar a outras leis. Nós somos igreja, nós vivemos da Bíblia. Deus tem uma obra na sua vida. Tem. Eles vão ter que estar sentados no banco ouvindo você. E quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eles não vão entender quando Deus os aprisionar numa cadeira e dizer: senta aí e ouve. Entende, meu irmão? A lei que nos chama é Bíblia. Nenhuma lei do Congresso nos impedia de bater cabeça por tranca-rua, mas esta aqui nos deu a graça. Nenhuma lei do Congresso nos orientou que a pombagira era demônio, mas essa aqui nos abriu os olhos. E nós temos que pregar para que eles venham para dentro deste livro. É restauração. Que manda é isso aqui. Essa lei é que é preciosa. As outras estavam oprimindo Israel lá no Egito. Mas Deus se manifestou com a sua e disse: Moisés, está aí a minha palavra. Vai lá no Egito e diz o meu estatuto, cita o meu estatuto: deixa sair o meu povo para me celebrar uma festa no deserto. E tem mais, Moisés: se eles não quiserem dar ouvidos ao primeiro sinal, ao último eles dão. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Vai lá e liberta o meu povo. Entende, meu irmão? É essa lei que manda. O Egito era a maior nação de todo o mundo. Era o maior exército da época, dominava tudo e todos. Quem ousasse olhar para Faraó cairia a espada. Mas aqueles que servem a essa lei são guardados pelo Deus desta lei. Um homenzinho, um pastorzinho folgado do deserto, com um pedaço de pau na mão, chegou lá e fez uma destruição para mostrar que a lei que tem que prevalecer é essa. Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Você está comendo Bíblia? Você tem o Espírito da glória de Deus? Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Você foi liberto de um câncer? Você foi liberto dos bisturis? Não pela lei de lá, mas pela lei daqui. Para que Deus fez isso? Para agora te abrir as portas e você proclamar qual o sentido da sua vida. Por que Deus te chamou? Com que lei Ele fez a obra na sua vida? Deus está nos conduzindo por caminhos maravilhosos. Ninguém está preocupado por aí que existem CDs de Silas Malafaia espalhados para tudo que é lugar. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém está mais preocupado que existem CDs e DVDs de Marcos Feliciano para tudo que é canto. Ninguém está preocupado com isso. Mas aonde chega um dos nossos CDs que nós temos semeado, os olhos deles inflamam e se fossem bala nos devorariam. Mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Quer eles creiam, quer deixem de crer. Se a fronte deles é como a pederneira, a nossa é como diamante.
Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso. Não servimos um Deus de fantasia. Agora, irmão, restauração é para valentes. Agora, ninguém vê mais glória do que um valente. Amém. Os cânceres estão por aí destruindo um monte de gente, mas nós estamos de pé. E vamos continuar. Não me interessam as estatísticas tenebrosas que a ciência está fazendo. O que eles demonstram pela estatística lá no mundo, não me interessa, eu não sou do mundo, eu fui comprado com sangue. Eu não faço parte deste mundo. Eu não preciso de amizade com político para ter pão na minha mesa. Eu não preciso de leis do Congresso para saber que caminho tenho que trilhar. Eu sou igreja, eu sou pregador do Evangelho. Eu não me rebaixo. Eu é que não me rebaixo. Eles dizem que não se rebaixam, mas se rebaixam sim. O Cristo que eu prego não tem homens no Congresso nem no Senado. O deles tem. Por isso nós não servimos o mesmo Deus. Eu não sou garoto propaganda. Já me ofereceram fortunas por programas de deputados. Eu digo não. Aqui não precisamos de nada deles. E nunca vamos precisar. Ah, você não pode falar do amanhã. O meu amanhã está garantido. Porque o meu Deus é quem levanta o amanhã. Então, querido, atente para esse texto. Você vai devorar esse texto de Isaías 61. Você primeiro vai clamar ao teu Deus: Senhor, não me deixe escapar nenhuma vírgula desse texto. E você vai juntar ele com Apocalipse 1, dos 5 e 6. Você tem que se deter, você tem que receber a revelação. Enquanto eles estão por aí demonstrando as suas carências nas suas alianças, apresentam um monte de amigo político, ainda tem o descaramento de vender o povo de Deus. Nós precisamos de homens lá dentro. Esse aqui é bom, esse aqui é um homem de palavra. Eu só conheço um homem de palavra. Só conheço um, e se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele é de palavra. Se ele não fosse de palavra, eu e você não estaríamos vivos. Ele é de palavra. A palavra dele é que nos dá vida, é que nos cura, é que nos dá o alimento, é que nos dá as vestes, é a palavra dele. Então, meu irmão, o tempo chegou. O tempo chegou. Onde você pensa que vai essa pregação? Duvido que você imagine. Ela vai aos 4 cantos da terra. Esta pregação vai aos 4 cantos da terra. Aleluia. E vamos ver se as leis deles nos podem parar. Está lançado o desafio. Eu não me chamo Elias, mas o Espírito que estava sobre ele está sobre mim. E está sobre ti. Esse é o tempo. É tempo de comprarmos o valor do sangue de Cristo como ninguém antes de nós ousou fazer. É tempo de realmente mostrarmos a diferença. Eu falei, como a Bíblia diz, diferença do que serve e do que não serve. Está escrito em Malaquias que Deus fará diferença do que serve e do que não serve. Quem serve está aqui dentro da igreja, quem não serve está lá fora no mundo. Aonde? Não interessa. Pode estar na cadeira da presidência, pode estar na cadeira dos governadores, dos prefeitos, estão lá fora, não serve. O Deus que nós servimos não chama para administração social quem bate cabeça para os demônios, nem quem confecciona bonecos de gesso, nem quem distribui objetos ungidos para o povo.
O Deus que nós servimos só aceita um governo com a sua palavra. Claro, sempre tem aquele. Você não acha que seria muito bom se houvesse um presidente crente? Digo assim, seria uma maravilha. Mas eu só acredito que um presidente seja crente se ele chegar na televisão, pegar a Constituição, rasgar no meio e pegar a Bíblia e dizer assim: eu vou mostrar para vocês como se governa. Aí ele é crente. Cadê a coragem? Essa coragem, meu irmão, não foi dada a qualquer um. Até hoje tem gente aqui dentro que quando a coisa acontecer realmente, vai embora. Não se iluda, meu irmão. Deixa eu dar uma notícia trágica para você. Nem todos os que estão aqui dentro nesta noite herdarão a glória de Deus. Que ilusão, que coisa terrível. Pois pode acreditar nisto. Nem todos os que estão aqui dentro esta noite herdarão a glória de Deus. Agora, meu irmão, uma coisa é certa. Luta. Clama por misericórdia. Deus, abre a minha mente. Aonde eu estou errada? Aí a Escritura diz: põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Agora, se você quer ver a glória de Deus, comece entendendo que o mundo tem que ser governado pelo sacerdócio, pelo que a Bíblia diz, e não por outra lei, quaisquer que sejam elas. Amém? Então, meu irmão, ficamos por aqui. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.